Boa noite a todos. Eu vou ter que utilizar a boa prática do nosso amigo da outra aula. Também vou ter que fazer um vídeo porque eu estou trabalhando aqui na Venezuela, então estou um pouquinho longe. Mas enfim, a minha parte foi de falar sobre a relação entre o filme com a apostila 4, que é o trabalho e motivação. E eu percebi que dá para trabalhar com duas vertentes aí. A gente consegue falar sobre o ambiente e a gente consegue falar sobre os personagens. Porque a indústria do aço, ela sofreu muita mudança durante os anos, assim, em questão de tecnologia. Então ela tem muita correlação com a teoria da administração científica de Taylor. Porque é uma indústria que ela é muito competitiva, então ela precisa reduzir sempre os custos dela, ela precisa ter sempre um efetivo enxuto, então ela vai buscar sempre automatização, ela vai buscar sempre automação dos seus processos, das suas máquinas, justamente para reduzir a quantidade de pessoas. E é uma tendência, querendo ou não, feliz ou não, é uma tendência. Então eles têm muito foco em automação das máquinas. Um exemplo até é aquela parte do Gerald, que ele está na entrevista de emprego, que independente do entrevistador ser um amigo dele, ele ainda pergunta se realmente ele tem a capacidade, ele tem a qualificação necessária para fazer aquele trabalho. E acabou que vocês viram aí o que aconteceu, né? Os duendes tiraram a atenção do rapaz. E também tem a questão do planejamento, do treinamento, do desenvolvimento. Então é um negócio que ficou muito forte. Então o nível de qualificação das pessoas está cada vez mais alto, os salários cada vez mais baixos e o lucro das empresas continuando sempre incessantemente altos. E na parte já das pessoas, eu percebi assim, eu dei uma resumida. Então, por exemplo, ela fala sobre a parte da liderança, de que eles, por exemplo, eles reconhecem o Gas como um líder. Então ele é um líder carismático, porque ele foi reconhecido como um líder. Em nenhum momento ele fala, eu encabeço isso. Ele foi dando as ideias, ele foi sendo o proativo, ele foi sendo o protagonista, e acabou que todos reconheceram ele como o líder. E o exemplo é lá no final, lá na hora do tudo ou nada, ficou muito clara aquela mensagem, você tem que estar com a gente. Então todos eles entram inseguros, porque o líder deles estava inseguro antes de entrar em cena. Então é muito evidente esse reconhecimento do líder. E também tem a outra parte, que é a força vital do Vile, que ficou muito forte assim, principalmente a questão de poder e a questão da sensualidade, mas também não pode deixar de falar sobre a segurança, que todos eles tinham também essa questão, como qualquer ser humano, tem a questão da alimentação, tem a questão da proteção, tem a questão da higiene e limpeza. E vide o exemplo que o Nathan vira para o próprio pai e fala, eu não gosto da sua casa, que a sua casa é suja. Então assim, já é aquela coisa que se você for fazer uma análise, a pessoa ela já está começando a ter algum problema nesse ponto. A parte da sensualidade, acho que ficou muito forte no personagem do Dave, né? Que ele é a questão da liberdade de expressão, do prazer sexual. Que a mulher dele, ela foi num clube de striptease, que acabou que ela foi o quê? Entre aspas, ela não tem atenção em casa, ela não tem o marido próximo dela, ela acabou se divertindo num clube de striptease. Ele mesmo virava e falava, estou cansada. Ele ainda coloca uma frase, né? Ficar sem fazer nada cansa. E acabou que assim, ele começa a ter problemas com isso e ele começa a não dar mais atenção para a mulher dele, acaba a mulher dele ficando infeliz. Então assim, é que acabou tudo bem, né? Mas se a gente for ver, ele poderia muito bem nos dias de hoje tomar um grande de um pé na bunda e perder a esposa por causa disso, porque ele não dá atenção para ela. Mas acabou que ela acabou também, né, dando uma lição de moral nele, que ele vira e fala, quem vai me olhar, quem vai querer me ver sem roupa, ela fala eu. E acabou que ele fica com a cara de interrogação. E também a parte do poder, eu achei que ficou muito forte no Gerald, porque ele era a única pessoa daquele grupo que tentava ainda procurar um emprego, que ele tentava se virar. Ou seja, ele não procurava um emprego só pela questão financeira, porque ele ainda falava que a mulher dele tinha uma máquina de bronzeamento artificial, etc. Ele sabia que além do emprego, ele precisaria de dinheiro e também precisaria daquele status social.
Tanto que ele tinha já se tornava tão dele aquilo, que teve aquela cena que ele vai tentar reprimir o pessoal e eles ainda falam para ele que ele não é mais o capataz deles. Ou seja, deu-se a entender que ele era o chefe dos caras e que ele achou que ainda tinha aquele poder. Então foi ali que ele começou a perceber que não estava mais daquela maneira que ele achava que era. Por isso que também ele ficou triste e acabou que... final feliz, né? E também teve a parte do desenvolvimento dos planos, dos chakras, que ficou muito forte a parte da evolução. Eles começaram lá de uma maneira, eles tinham uma percepção de mundo, eles tinham uma postura, era muito diferente do que foi no final, que era justamente buscando a questão do transpessoal, que eles, literalmente, eles ultrapassaram os limites deles, assim, era aquela história que a professora até disse do não ter medo do ridículo. Eles não queriam saber se era um gordo, um magro, um alto, um baixo, um negro, um velho, um novo. Eles falaram, vamos fazer. E acabou que eles foram e fizeram. A cena final representa bem o grande finale daquela história, que os caras perderam totalmente os medos e preconceitos e foram pra guerra. E já pegando o gancho, eu acho que é bem isso também a mensagem desse filme. É que normalmente, com alguns problemas que a gente passa, a gente tem aquela questão de querer manter um padrão, querer manter algumas condições. É o famoso viver de aparência. Tem muita gente aí comendo frango e arrotando caviar, não é assim que diz o dito popular? E é muito isso, e eles foram assim, é um exemplo de que quando você tem problemas, você tem que focar na solução dos problemas e com os recursos que você tem. Nem sempre você vai conseguir resolver da forma que você quer, você vai ter que resolver da forma que você precisa fazer. Às vezes eu não tenho dinheiro para resolver um problema, eu vou ter que resolver de alguma outra maneira. Então é muito isso, essa busca pelo foco no resultado e pela flexibilidade. É você ter vários meios de se fazer a mesma coisa, é você ter várias maneiras de resolver um determinado problema que você tinha um preceito, você tinha uma tradição familiar de resolver de outra forma. Então é muito disso hoje também. Hoje é muito fácil a gente acabar um relacionamento porque eu cansei, eu posso achar um monte igual lá fora. É muito também disso, ter preguiça e ter covardia para enfrentar problemas. E é bem aquela coisa, né? Se a gente desistir sempre no primeiro obstáculo, a gente não vai ter muito sucesso. Mas o que não é o nosso caso, né? Porque se a gente está estudando, a gente está buscando a nossa boa especialização aí, que vai ser o nosso diferencial do mercado, e é justamente isso. Mas assim, valeu muito a pena assistir esse filme, foi muito legal, justamente por isso. É mais uma lição de vida, professor. Mais uma para conta, tá? Então, obrigado a todos e boa noite. Tchau, tchau.